E a gente vai lá para Brasília, né? Direto ao vivo. O presidente Lula assinou nesta sexta-feira a medida provisória que destrava os recursos retidos no FGTS, de quem optou pelo saque aniversário. O repórter Pedro Teixeira traz mais detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Caio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. A expectativa do governo é que a medida beneficie mais de 12 milhões de pessoas que receberão algo próximo de 12 bilhões de reais. Podem fazer o saque do FGTS aquelas pessoas que aderiram ao saque aniversário e foram demitidas sem justa causa entre janeiro de 2020 até a data de hoje da publicação desta medida provisória. Os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no FGTS em duas etapas. Na primeira etapa, o saldo liberado será de até R$3.000 e as pessoas já vão poder fazer esta solicitação entre os dias 6, 7 e 10 de março. Se o saldo for superior a R$3.000, o restante será liberado após 110 dias da publicação da medida provisória, portanto, entre os dias 17, 18 e 20 de junho, medida que, segundo o governo, como eu disse, deve beneficiar mais de 12 milhões de pessoas. Caio. Obrigado, Pedro. Bom trabalho para você, meu caro. Thaís Herédia, de tudo ali, essa medida claramente recupera a popularidade. Né? Pelo menos é a intenção, né? É a intenção. Se recupera, isso. Não sabemos. Se a gente vai jogar ali para a política. Tem Vale Gás, tem pé de meia, tem imposto de renda, tem orçamento para esse projeto todo com essas políticas públicas para tentar atrair a popularidade do Lula? Tem orçamento para tudo isso aqui? Olha, o imposto de renda vai precisar ter compensação, né? Essa é a grande dúvida sobre a qualidade da compensação que o governo vai apresentar e aqui o Congresso vai aprovar. Porque a compensação que o Congresso aprovou, por exemplo, para a desoneração da folha de pagamento, você lembra que para aprovar a desoneração precisou aprovar uma compensação? Não funcionou. Então, o imposto de renda é uma grande dúvida fiscal. Pé de meia, o governo vai ter que achar 6 bilhões de reais dentro do orçamento, porque estava rodando fora do orçamento. O Vale Gás, a mesma coisa. Agora, o que é mais importante, o Fundo de Garantia é dinheiro das pessoas. Agora, o efeito prático disso, Caio, é que vai sobrar mais dinheiro para consumo, né? E vai contra, de novo, a gente vai viver aquela situação em que o governo pisa no acelerador e o Banco Central puxa o freio de mão. Então, o presidente Lula disse que não vai descuidar da macroeconomia, vai cuidar da microeconomia, mas fazendo isso ele descuida sim, porque ele alimenta uma distorção e uma briga e piora ou dificulta ainda mais a briga que o Banco Central está fazendo para combater a inflação. Agora, Daniel, nessa agenda toda que a gente está colocando aqui, como que a Gleisi vai levar isso adiante, tendo o Haddad ali no Ministério da Fazenda? De alguma maneira tem uma possibilidade de um alinhamento, de jogarem juntos, porque o Haddad que fazia também na prática essa articulação, principalmente na Câmara, dados os problemas ali do Padilha com o Arthur Lira. Mas e agora? Como que eles vão se alinhar para levar essa agenda adiante no Congresso? Caio, uma característica da Gleisi é a disciplina, muito obediente e muito disciplinada. Então, uma vez decidido pelo presidente da República, ela vai cumprir e não vai transparecer, espera-se, para fora, qualquer divergência interna. Ela é de uma fidelidade canina ou cubana, alguns diriam, a Lula, e isso é ponto pacífico. O problema é até chegar a essa decisão internamente, porque Gleisi pensa muito diferente de Fernando Haddad e vai ser muito ouvida por Lula. Hoje eu estava conversando com uma pessoa muito próxima da Gleisi e numa conversa ali de 15, 20 minutos, essa pessoa citou as palavras dogma e fetiche para se referir à busca do déficit zero pelo governo e a meta de inflação de 3%. Então, isso dá o tom do que pensa a Gleisi. E me fez lembrar muito, Caio, você comentou logo no início ali que eu já cobri a Gleisi em outros tempos, eu me lembro de uma conversa que eu tive com ela no governo de Jair Bolsonaro, mais para o finalzinho ali, em que já se escancarava um duelo bastante duro entre Lula e Jair Bolsonaro. E ali eu perguntei, no finalzinho de uma conversa para a Gleisi Hoffmann,
disse o seguinte, falei assim, deputada, a senhora não acha que alguns temas assim que são muito complicados, né? Uma reforma administrativa, privatização dos Correios, que dá muito prejuízo ali, não seria o caso ali de o PT fechar os olhos, deixa Jair Bolsonaro fazer isso ali, assim, com uma... docemente constrangido, vamos dizer assim, porque aí fica com um pepino a menos, se por acaso o Lula ganhar. E eu fui quase chutado para fora do gabinete dela por causa dessa minha sugestão. Então isso diz muito de como pensa a Gleisi e de como ela não está aberta para compor com Fernando Haddad. Ô Léo, agora todo esse pacote, você prevê alguma possibilidade de sucesso no intento de recuperação de popularidade do presidente? Tudo que está sendo planejado, Vale Gás, Pé de Meia, Imposto de Renda, FGTS, alguma chance de dar certo, vamos dizer, do ponto de vista do Palácio do Planalto? Eu acho que quando o presidente Lula diz que ele não gosta do macro, ele gosta do micro, né, o que ele está querendo dizer é que ele gosta de distribuir. Né? E faz todo sentido. Assim, se a gente olhar para a escola política do presidente Lula, que é o sindicato, é uma relação pecuniária. Né? Ele luta por aumento de salário. E para ele, o processo distributivo na democracia é o que vale. Né? Ele está buscando, né, várias oportunidades de distribuir, né? E buscando espaço no orçamento, que hoje, segundo a consultoria da Câmara dos Deputados, já está deficitário em 60 bilhões de reais. Né? 60 bilhões de reais. Eu acho que a principal missão da Gleisi Hoffmann é exatamente aprovar a isenção do imposto de renda, porque essa talvez seja a única bandeira que o governo possa ter em 2026, né? Porque se aprovar esse ano vai se validar em 2026, né? Como uma agenda e uma tentativa real de recuperar a reputação. Né? Agora, aquela história, né? Como essa geringonça que o governo está pilotando, né? Onde o Banco Central puxa o freio de um lado, como o Thaís disse, né? E o governo acelera do outro, muito provavelmente a gente vai chegar em 2026 com esse desconforto macro, né? Vigorando, e o governo tentando compensar via políticas de distribuição. Eu não sei, acho que não tem dinheiro para tanto. Agora, que a Gleisi reforça, né, essa linha mais heterodoxa e mais populista, né, de conduzir a política econômica, me parece que não há dúvidas em relação a isso. Vou fazer um adendo aqui, falando ainda da economia, para você explorar a política com a Jussara. O ano vai ter algumas datas importantes, assim, né? Que é assim que aprovar o orçamento, quando o governo for obrigado a fazer uma primeira revisão das despesas e das receitas, quanto que o governo vai estar disposto, por exemplo, a contingenciar ou bloquear recursos. Né? Esse vai ser um termômetro, assim, um dos primeiros termômetros importantes para entender o quanto o Gleisi Hoffmann se meteu na cumbuca de Haddad ou não. Então, esse é um calendário importante. O outro é até onde vai a elevação de juros do Banco Central. A última vez que o Banco Central subiu os juros, a Gleisi disse, não precisa mais subir, não é mais para subir os juros, e disse que o Galípolo estava refém, era vítima das maldades do Roberto Campos Neto. Então, a próxima reunião do Copom, assim que o orçamento for aprovado, como ela vai acompanhar o que a Haddad vai precisar fazer de contingenciamento e de bloqueio de recursos, a gente já vai saber como a roda vai girar. Muito provavelmente, talvez fazendo o que o Lula queira que ela faça, quer e não o que o Haddad quer. Exatamente. Exato. Bom, Jussara, para finalizar esse bloco, vai ter mais troca no Ministério ou acabou? Foi só ali uma... Né? PT com PT, né, na verdade, né? Porque um do PT, o outro simpático ao PT, não teve outras trocas ali, vamos dizer, que furassem a bolha, vamos dizer assim. Tem algo previsto para as próximas semanas ou acabou a reforma ministerial? Olha, Caio, como a gente viu nas últimas semanas, a especulação tem muita. Agora, o que está na cabeça do presidente Lula é isso aí que tem surpreendido todos, inclusive seus próprios aliados, com algumas decisões que o presidente tem tomado, é exemplo da confirmação da Gleisi Hoffmann na articulação. Bem, fato é que essa troca conta-gotas e incluindo só
aliados do PT nesse ministério, isso cria ali uma série de dúvidas para todo mundo, para a política em Brasília. Fato é que nos próximos dias isso vai ficar um pouco mais claro. O presidente Lula disse o quanto ele vai estar disposto a fazer acenos ao Centrão, ou se não, ele se vai dar por encerrado por aí. Por exemplo, tinha mudanças dadas como certo, como do ministro Márcio Macedo, que está na Secretaria-Geral da Presidência. Era um nome dado como certo para sair, e agora com a Gleisi Hoffmann, que chegou a ser cotada para esse posto, ele se mantém no cargo. Tem outras mudanças ainda pela esplanada e, claro, aqueles nomes que circularam, por exemplo, Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado, será que ainda tem espaço para ele na esplanada dos ministérios? Tem muito mais perguntas do que resposta nesse momento, é isso que dá para a gente dizer. O Centrão, claro, já vem avisando, e talvez isso possa dar uma indicativa do tamanho que vai ser essa mudança, se vai ter mais essa mudança. Porque o Centrão, o que a gente consegue perceber é que tem perdido um pouco desse apetite para entrar no governo, já como vocês mesmos disseram aqui, uma frente ampla que não funcionou, que foi uma pauta em 2022, na eleição de 2022, mas efetivamente tem pouco espaço. E aí o Centrão, num governo desgastado, acaba reavaliando aí, será que vale brigar por essa entrada? Sem contar que diz o seguinte, ainda que ganhe mais espaço, os partidos ganhem mais espaços nessa esplanada dos ministérios, isso não significa um apoio alinhado já a 2026. Os cálculos ainda estão sendo feitos.